Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Crie grandes expectativas em Deus, de um dia abençoado, de uma semana cheia da graça e da glória do Senhor. Busque o Senhor como nunca antes na história da tua vida. E desde já quero deixar um convite para você. Venha nesse domingo às 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. E às 19 horas o culto de celebração aqui na Igreja Casa na Rocha, na Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Pertinho aqui da Aviação Umuarama, Escritório Perfeito, do lado do Escritório Perfeito, na frente da Unitron, da Anhanguera, aqui do curso de pós-graduação aqui, de faculdade EAD. Nós estamos aqui ao vivo, junto com os irmãos, em comunhão, pregando uma palavra abençoada, com os corações gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, nos sustentado, e também estamos desfrutando de um momento maravilhoso na presença do Senhor. Vem estar conosco, traga a sua família, amigos, nesse domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas na Igreja Casa na Rocha. Maiores informações, endereço, horários, cultos online, tudo isso está disponível no nosso site, casanarrocha.com. Então vamos lá, nós falamos ontem sobre a relação dos discípulos de Jesus com relação ao dinheiro, com relação aos bens materiais. Hoje nós vamos falar sobre a questão visual, dos olhos, os olhos como lâmpada do corpo. É o que diz o texto sagrado. Jesus, é um ensinamento que saiu no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que ensina os principais princípios do reino de Deus, as principais doutrinas de Jesus Cristo, que saiu da boca de Jesus de Nazaré. Então, em Mateus 6, 22, Jesus nos diz o seguinte, preste atenção: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado ou luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Palavras que saíram da boca do próprio Jesus de Nazaré. Então ele trata de duas temáticas aqui: das riquezas no final e no início do poder visual, da questão do olhar. A Bíblia está dizendo: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E aí eu lanço aqui uma perguntinha para você, meu irmão: aonde você tem colocado os teus olhos? Como é que você tem olhado para as pessoas? Como é que você tem enxergado a vida? Porque o nosso olhar, a maneira como nós olhamos, revela o nosso coração. Se somos governados pelo Espírito Santo, temos um olhar para as pessoas de forma graciosa, compassiva, misericordiosa, reconhecendo que também nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus, purificados pelo sangue de Jesus. Ou você tem um olhar crítico, um olhar nebuloso, um olhar fofoqueiro, um olhar invejoso, um olhar avarento, um olhar cobiçoso, querendo aquilo que o outro tem. Inveja é achar que aquilo que o outro tem ele não merece, quem merece é você. E a avareza é o amor excessivo ao dinheiro, apego excessivo às coisas materiais. Como é que está o teu olhar? O que tem entrado pelos teus olhos também? É uma reflexão que nós temos que fazer em cima desse texto bíblico. O que tem entrado? Os olhos são as janelas da alma. Então, por isso que é muito importante, quando nós estamos falando com as pessoas, falando com alguém, olhar nos olhos. Quem olha nos olhos passa veracidade, autenticidade, fala na alma das pessoas, com convicção, com apreço, com veracidade. Mas se você não falar assim, querido, se você falar de qualquer jeito, se você falar olhando para baixo, olhando para o lado, as pessoas não vão dar crédito naquilo que você está falando. Então fale de verdade, fale olhando nos olhos, fale com sinceridade e olhe para as pessoas de maneira correta, de maneira pura, de maneira honesta,
sem olhares impuros, sem olhares equivocados, sem olhares julgadores, sem juízos temerários, porque assim como é o nosso olhar, assim será o nosso corpo. Se os teus olhos forem maus, diz o texto sagrado, todo o teu corpo estará em trevas. Porque, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, ou seja, se o nosso olhar é nebuloso, é trevoso, é obscuro, é tenebroso, está cheio das trevas de Satanás, grandes trevas serão, é o que diz Jesus de Nazaré. Ou seja, aquela pessoa que tem um olhar malicioso, maldoso, impuro, corrompido, destruidor, vingativo, um olhar avarento, ciumento, obsessivo, tudo isso, cobicento, querendo aquilo que é do outro, é porque o coração já está tomado pelo mal. O coração que é corrupto e perverso, diz a Bíblia, ao mesmo tempo que ele é a fonte de toda a vida, ele também é corrupto e perverso. Ele é a fonte também de todos os pecados. E se o teu olhar é tenebroso, é trevoso, é maldoso, isso significa que a tua natureza já está, tua natureza corrompida está tomando conta da sua vida e do seu coração. Vou repetir, vou voltar a repetir. Cuidado com o seu olhar. Cuidado aonde você bota os seus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo e revelam os nossos corações. Quem é que governa a nossa alma? Quem é que governa o nosso coração? Se é Deus ou é o diabo? Se é Deus ou a nossa natureza pecaminosa, caída, destrutiva e corrompida? E aí no final, no versículo 24, Jesus termina falando novamente sobre questões materiais, sobre riquezas. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. E aqui dois senhores é Deus de um lado e Mamon, que é a potestade que governa as riquezas desse mundo ímpio, do outro. Por quê? Diz o texto: ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A gente pode ser rico, próspero, sim, só que as riquezas não podem tomar conta do nosso coração. A gente pode ter coisas boas? Pode. As coisas boas é que não podem ter o nosso coração. Então, querido, faça isso, sabe? Faça isso. Tome cuidado com as riquezas. Tome cuidado com o consumismo exagerado. É óbvio que nós temos que consumir coisas. É óbvio que nós necessitamos de bens materiais, de coisas desse mundo para a nossa subsistência. Que o dinheiro seja apenas um recurso para você, que o dinheiro seja apenas uma ferramenta, não seja a essência da tua vida, a essência do teu coração, a essência da tua existência. Que ele não tome o primeiro lugar que pertence ao Senhor. Jamais. Que ele esteja lá no final da fila apenas como um elemento da vida, um elemento humano, necessário para a vida humana, mas não essencial à vida humana. Não podemos servir a Deus e às riquezas. E como tem gente idólatra de dinheiro, idólatra de bens, idólatra de posses, de bens e de coisas materiais. Muitas e muita gente tem Mamon como seu Deus, se ajoelha diante do dinheiro, troca relacionamentos e afetos por causa de dinheiro, destrói amizades e relações por causa do dinheiro, abandona marido, mulher, o cônjuge por causa de dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, 57% dos casamentos terminam por questões financeiras. São finalizados, são destruídos por questões de dinheiro. E isso não deveria acontecer jamais. O que é mais importante, a pessoa ou o dinheiro? A Bíblia ensina que uma alma vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Ou seja, as pessoas são mais importantes do que o dinheiro. As pessoas são mais importantes do que as riquezas. As pessoas são mais importantes do que os bens materiais. As coisas são menos importantes do que as pessoas. As pessoas são mais importantes. Então tome cuidado com relação a isso. Não desvie o seu coração para as riquezas desse mundo. Não se apegue às coisas materiais, mas sim às coisas espirituais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, diz o texto sagrado,
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, em Mateus 6, versículos 34, 35 e 36. Não ande ansioso por coisa alguma. Deus vai cuidar de você. Deleita-te no Senhor, diz o salmista, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que o Senhor seja o teu deleite, que a presença de Deus seja a nossa busca diária, busca constante, o nosso foco seja o reino de Deus, a glória de Deus, o coração de Deus, a relação com Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Que esse seja o nosso foco de vida, o centro da nossa existência seja o Senhor. Jesus esteja no centro, que a palavra seja o nosso fundamento e que nós valorizemos os relacionamentos. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Não esqueça, se você quiser ser um dos nossos cooperadores, cooperador fiel nessa obra linda, aqui embaixo tem todas as informações de como você pode fazer isso. Aqui debaixo também tem todas as nossas redes sociais, o endereço da igreja, os horários do culto. Vem estar conosco nesse domingo às 9 horas e às 19 horas. Cultos, 2 cultos no domingo na igreja Casa na Rocha. Aguardamos a tua visita. Louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar orando pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, nos ajude a caminharmos com segurança, que tenhamos um olhar puro, correto, honesto, ético diante do Senhor e diante das pessoas. Que os nossos olhos venham iluminar, sejam bons, venham iluminar todo o nosso corpo. Que não tenhamos um olhar malicioso, maldoso, impuro, tenebroso, crítico, julgador. Não, Senhor, para que o nosso corpo, o nosso ser não seja tomado pelas trevas. Pai, que a luz do Senhor brilhe no nosso interior, iluminando todos os aspectos da nossa vida. Todos os nossos 5 sentidos sejam governados pelo Espírito Santo de Deus e que não venhamos a amar as riquezas. Venhamos a usar o dinheiro, mas não sermos usados por ele. Venhamos a subjugar o dinheiro e as riquezas, mas não sermos escravos do dinheiro e das riquezas, servindo ao Senhor como único Senhor e Salvador das nossas vidas. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoe cada vida, levanta aquele que está caído, cura o enfermo, sara os feridos, derrama bênção e prosperidade sobre cada dizimista e ofertante, cada irmão e irmã que está aqui conectado conosco através dessa corrente de fé, através dessa corrente profética. Pai, manifesta o teu poder, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, sinais, prodígios e maravilhas sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos continuar então amanhã também com a nossa jornada sobre o Sermão do Monte. Essa é a nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte e cremos que Deus tem coisas ainda maravilhosas para derramar sobre as nossas vidas através dos ensinamentos preciosos de Jesus de Nazaré. Olha aqui embaixo as nossas redes sociais, entre no site, nós temos artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para você fazer crescer e florescer no Senhor. E deixa aí sua semente, envia sua oferta, seu dízimo, aquilo que Deus colocar no seu coração, cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Deus os abençoe, um abração, um beijão, louvado seja o nome do Senhor.